noite, meus queridos. Hoje eu estou aqui para que possamos compartilhar de uma experiência que não é minha, mas é de um pastor globalmente famoso. De um pastor que se assentou com políticos, de um pastor que se assentou com diversas pessoas e diversas culturas. Foi um pastor que acolheu a multidisciplinaridade. Foi um pastor muito importante na história e na escala mundial. Eu estou falando do pastor Billy Graham. Muitos cristãos são críticos desse pastor, mas eu recentemente comprei um livro do Billy Graham, que são As Minhas Últimas Palavras. Não é diretamente do Billy Graham, mas foi escrita por um discípulo e companheiro íntimo de Billy Graham. E uma coisa que eu tenho visto nesse livro, meus irmãos, é que nós negligenciamos a forma da qual outros podem receber o Evangelho. Nós nos limitamos por palavras pessoais. Nós nos limitamos pelo toque físico. Nós gostamos de apalpar verbalmente a presença dos nossos irmãos. Por isso nós buscamos algo presencial, algo físico. E nós dizemos que isso é espiritual, meus irmãos. Meus queridos, Billy Graham, certa vez, ele estava dando um de seus sermões e uma grande interferência, um grande intrometimento houve em seu sistema de transmissão. Parecia que me havia um erro, pelo que eu entendi pelo livro, pela minha leitura, mas ao ponto que eu quero chegar é que Billy Graham pediu para que fosse transmitido pelas ligações do seu sermão. Meus irmãos, muitos pegaram o orelhão, se aproximaram, pagaram para que pudesse ouvir a palavra daquele homem. Eu quero chegar ao ponto em que Billy Graham sempre quis se intrometer. Podemos receber a palavra de Deus por um meio que ainda é palpável verbalmente, mas ainda não é pessoalmente. Irmãos, nós não vivemos na tradição de Deus, nós temos vivido nas nossas tradições. Nós temos sido escravos de nós mesmos, dos nossos próprios preconceitos contra nossos queridos irmãos, contra nossos próximos, contra a sociedade em que vivemos. Billy Graham, ele nunca rejeitou a escala racial. Billy Graham, ele rompeu a segregação racial, irmãos. Como que pode ser preciso uma queda tão brusca para que vocês percebam que a palavra de Deus ela não apalpa a cor, mas ela apalpa a todos os que têm direitos de ser filhos de Deus, meus irmãos. Irmãos, ser filhos de Deus não é só um direito, é uma identidade. Irmãos, podem ter os filhos de Billy Graham, podem ter a esposa de Billy Graham, a linhagem de Billy Graham, mas isso não retira de Billy Graham, não retira de seus filhos
quão insemelhante que seja, a identidade de filho. O que mais me encantou em Billy Graham não foi a forma de como ele pregava, não foi as palavras que ele usava, não foi a simplicidade que ele tinha, não foi a liderança que ele punha-se a ter, mas quem ele era. Meus irmãos, nós nos encantamos por coisas tão baratas, às vezes coisas tão caras, sabe? A ponto de que nos falte algo. A palavra que eu tenho como reflexão nessa noite é a seguinte: tome cuidado com o que você se diz ser, ou até mesmo com o que você diz que o seu próximo é. Billy Graham não foi um grande homem, não foi um grande servo. Ele foi filho de Deus. Ele foi filho de um ser ilimitável. Irmãos, eu sou filho de Deus, somos todos filhos de Deus. Billy Graham nos entregou meios que já nos pertenciam pelo tempo, meios dos quais Deus vem tentando comunicar, não ao nosso coração somente, mas ao nosso ser, à nossa existência por décadas. Meus queridos, foi preciso muitas questões para superarmos esse esquema de segregação racial. Foi preciso muitas questões para podermos chegar à conclusão de que Deus não apalpa a cor, mas apalpa filhos. Nós nos prendemos a tantas traduções, tantas questões bíblicas das quais nós conhecemos, que nós esquecemos que, meus irmãos, nós lemos traduções, nós lemos escritos, não lemos a palavra de Deus. Nada substitui as palavras de homens, as palavras originais, sem passar por modificações nem alterações de homens que foram convocados por Deus a essas escritas. O que lemos tem seu mero significado. Por isso que dizemos que para sabermos se uma coisa realmente é válida, realmente é íntegra, devemos chegar a Deus. Não me refiro a chegar a Deus por meio somente de oração, mas por meio uns dos outros. Não sejamos precipitados. Mas, enfim, meus irmãos, o que quero dizer para vocês é que busquem outros meios de apalpar seus irmãos. Não se prendam a algo físico. Busquem a tecnologia, meus irmãos. Não sejam somente nacionais, sejam globais. Eu vejo muitas pessoas dizerem para si mesmo o seguinte: Deus me chamou para um lance, um esquema, um procedimento nacional. Eu não tenho nada a ver com, vamos dizer assim, a linhagem global. Meus irmãos, eu tenho muito a dizer, mas em poucos eu digo que o próprio Deus nos apalpou, independente de nacionalidade. O próprio Deus nos dividiu para deixar isso claro. Ocorreu um evento na Bíblia chamado a Torre de Babel. Esse evento não foi a catástrofe da confusão, mas foi a divisão necessária para que percebêssemos que Deus atravessa culturas. É isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite. Sejam filhos de Deus, meus irmãos. Uma boa noite.